Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da Reflexão Matinal, onde eu convido você para irmos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo-as crescer, florescer, frutificar, pois são elas que nos alimentam nesta longa jornada em busca da felicidade e da perfeição. E como estamos a caminho, é difícil chegar até elas, porque existe ainda dentro do nosso coração a erva daninha dos vícios e dos defeitos, os quais nós temos que arrancar como bom jardineiro. E a nossa motivação para fazer isso hoje vem do Evangelho de Lucas, que nos diz o seguinte: E aconteceu que, quase 8 dias depois destas palavras, tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. É digna de notar a atitude do mestre, convidando apenas Simão e os dois filhos de Zebedeu para presenciarem a sublime manifestação do monte, quando Moisés e outro emissário divino estariam em contato direto com Jesus aos olhos dos discípulos. Normalmente a gente faz uma pergunta: por que não convocou os demais companheiros? Acaso Felipe ou André não teriam prazer na sublime revelação? Mas não era Tomé, o companheiro indagador, ansioso por equações espirituais? No entanto, o mestre sabia a causa de suas decisões e somente ele poderia dosar convenientemente as dádivas do conhecimento superior. O fato deve ser lembrado por quantos desejam forçar a porta do plano espiritual. Certo, o intercâmbio com aquele núcleo de entidades do além é possível, mas nem todos estão preparados a um só tempo para a recepção de responsabilidades ou de benefícios. É importante a gente parar e analisar, fazer um paralelo entre o que acontece hoje e o que acontecia na antiguidade. Hoje, normalmente, quem quer participar de um grupo mediúnico em um centro espírita tem que se preparar. Primeiro, é preciso conhecer os fundamentos da doutrina espírita através do estudo e depois conhecer os fundamentos da comunicação com o plano espiritual para depois passar à prática. Normalmente são 3, 4, 5 anos, dependendo do esforço de cada um, isso nos dias de hoje. Na antiguidade, todo esse trabalho era feito nos templos, com a iniciação e depois o neófito, o aprendiz, ia subindo degrau a degrau. E eram necessários não 3 anos, mas muitas vezes 10, 15, 20 anos, para que alguém que adentrava no templo pudesse participar de todos os trabalhos que eram feitos ali na comunicação com o plano espiritual. Hoje em dia as coisas são rápidas e tem muitas vezes pessoas que não têm condições, não têm ainda a mediunidade aflorada para poder participar de um grupo mediúnico. Então, Emmanuel nos diz que não se confia imprudentemente um aparelho de produção preciosa, cujo manejo dependa de competência prévia, ao primeiro homem que surja, tomando de bons desejos. Não se atraiçoa impunemente a ordem natural. Nem todos os aprendizes e estudiosos receberão do além, num pronto, as grandes revelações. Cada núcleo de atividade espiritualizante deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, esforço e afinidade. Neste mistério, além das boas intenções, é indispensável a apresentação da ficha de bons trabalhos pessoais. E no mundo, toda a gente permanece disposta a querer isso ou aquilo, mas raríssimas criaturas se prontificam a servir-se ou a educar-se. Existe uma história
não história. História interessante a respeito de Divaldo Pereira Franco, que também é médium, é trabalhador da doutrina espírita e tem como espírito mentor da sua mediunidade Joana de Ângeles, e nos traz um trabalho extremamente importante naquilo que é chamado da série psicológica, onde Joana nos apresenta a psicologia espírita, na qual é inserido um dado novo, que é a reencarnação, e isso muda todo o conhecimento que nós temos do indivíduo, porque muitas vezes a causa do problema não está na encarnação atual, e sim nas encarnações anteriores. Então, Divaldo psicografava e psicografa ainda, já está com quase 100 anos também, e certa vez ele estava se lamentando e foi se queixar para Joana de Ângeles da seguinte maneira, disse ele: eu tenho trabalhado com a senhora aí por muito tempo, tenho transmitido inúmeras mensagens para as outras pessoas e, para mim, a senhora não escreve nada. Aí, com aquele seu jeito calmo e tranquilo, Joana diz para eles: mas para quem você acha que são as mensagens que você recebe? É claro que, em primeiro lugar, todas elas são para você. Então, a gente percebe aqui que Divaldo, um espírito já com uma evolução bem superior à nossa, quando recebe uma mensagem, é primeiro para ele. E nós, muitas vezes, ficamos aí pedindo ajuda para a espiritualidade. Eu sempre digo da seguinte maneira: tudo aquilo que a gente precisa saber da espiritualidade já estão primeiro nos livros da codificação. Depois, você vai na literatura subsidiária, como a literatura dos continuadores, Leon Denis, Gabriel Delane, um Chico Xavier, um Divaldo Pereira Franco. Então, todas essas mensagens são dedicadas primeiramente para todos nós, e depois para as demais pessoas. E a gente muitas vezes fica choramingando pelos cantos, pedindo à espiritualidade uma mensagem exclusiva para nós. Então, como eu sempre digo que nós somos espíritos a caminho da perfeição, tudo aquilo que tem serve de alerta e serve para aplainar a nossa jornada com destino à felicidade. Pense nisso, amigo e seguidor, enquanto eu desejo uma boa segunda-feira, uma boa semana e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá, então.